Versículo 1. Leamos: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Vai lá para Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 20, de 1 a 3. Amém, queridos? Eu vou ler, os irmãos me acompanhem, por favor. Apocalipse capítulo 20, de 1 a 3. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Irmãos, semana passada nós começamos a estudar esse capítulo 1. E nós temos falado, irmãos, como entender a mensagem do Apocalipse. Eu não posso estudar tudo que eu estudei semana passada, mas eu vou dar uma recapitulada para os irmãos. Falamos, irmãos, sobre como estudar o livro de Apocalipse, qual o propósito do livro. Falamos sobre o tema do livro. O tema do livro, irmãos, é a vitória de Cristo e da sua igreja. Apocalipse, irmãos, mostra um Cristo vencedor e uma igreja vencedora. Amém? Nós vemos também, irmãos, para quem foi destinado o livro, e vimos aqui claramente algumas coisas importantes. Vimos também, irmãos, estou repassando o que eu estudei terça-feira, que há 3 escolas de interpretação do livro de Apocalipse. Isso aqui é muito importante. Domingo passado, irmãos, eu dei uma breve introdução aqui e compartilhei com os irmãos que o tempo que nós vivemos tem muito a ver com a teologia predominante da época. Isso é histórico e bíblico. E na verdade, irmãos, precisamos exercitar o manuseio da Escritura para que possamos voltar a um princípio interpretativo da Escritura Sagrada. Muitas coisas, irmãos, que se fala do Apocalipse é muito mais especulação do que qualquer outra coisa. Nós precisamos, irmãos, de voltar à interpretação histórico-gramatical do Apocalipse. Precisamos, irmãos, buscar os pais da igreja, buscar um princípio reformado de interpretação, que nós cremos e entendemos que é a melhor interpretação do livro de Apocalipse. Nós temos, irmãos, a primeira interpretação, a linha, é a escola, a interpretação preterista. Qual que é a interpretação preterista? Tudo o que é profetizado no livro de Apocalipse já aconteceu. Nós não conseguimos entender dessa forma, e a Bíblia nos mostra que é o desenrolar da história. Nós temos uma interpretação futurista. O que é a interpretação futurista? Tudo o que é profetizado no livro, a partir do capítulo 4, tem a ver com os últimos dias, sem nenhuma aplicação na história da igreja. Interpretação preterista, interpretação futurista. E nós temos, irmãos, a interpretação histórica, aquela que é aplicada pelos pais da igreja, pelos reformadores, por Agostinho e por muitos outros teólogos, tanto antigos como contemporâneos. Pastor, quais os teólogos contemporâneos? Nós temos Antônio Huckman, nós temos William Hendricks, nós temos Reverendo Hernandes, nós temos Dr. Heber Campos. Os teólogos contemporâneos têm acompanhado essa linha histórica, ou seja, o livro de Apocalipse é uma profecia da história do reino de Deus. Preste atenção nisso, queridos. Desde o primeiro advento até o segundo advento, ou seja, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O livro de Apocalipse, se você prestar atenção aqui hoje, você vai ver claramente, sem forçar versículo algum, que ele está apresentando entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O livro de Apocalipse, irmãos, abarca todo esse tempo, o tempo que nós vivemos, os últimos dias. Jesus Cristo inaugurou os últimos dias, vivemos os últimos dias. E eu te digo mais, vivemos os derradeiros últimos dias. A Escritura nos fala, irmãos, lá em Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do Espírito. Aconteceu isso quando? No Pentecostes.
A Escritura fala que todos estavam reunidos e de repente veio um som como de um vento impetuoso e pousou como língua de fogo sobre cada um. Aí eles ficaram sem saber o que estava acontecendo, diziam que estavam embriagados. O apóstolo Pedro falou: o que está acontecendo foi profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado. Irmãos, os últimos dias já foram inaugurados, vivemos os últimos dias. E o livro do Apocalipse aponta entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E nessa noite, irmãos, nós queremos falar sobre algumas correntes. Só lembrá-los, eu falei semana passada que tem 3 correntes principais. Tem uma corrente que é pós-milenista, pré-milenista e a milenista. Eu falei semana passada, qual que é a corrente pós-milenista? A corrente pós-milenista, irmãos, tem um significado que a segunda vinda de Cristo se dará depois do milênio. O texto que nós lemos de Apocalipse capítulo 20. Nós temos também, irmãos, a corrente pré-milenista. Qual que é o significado da corrente pré-milenista? A segunda vinda de Cristo acontecerá antes do milênio. E nós temos, irmãos, a corrente que nós chamamos a milenista espiritual. A corrente milenista espiritual, irmãos, tem o significado que a segunda vinda de Cristo se dará no fim da época da igreja e não existe um milênio na terra. O que é que nós cremos, irmãos? E a Bíblia nos apronta. Nós cremos, irmãos, que nós temos um milênio inaugurado. Esse milênio já foi inaugurado. A palavra milênio ali, ela não aponta para 1000. A palavra milênio ali, irmãos, no contexto original é tempo de tempo, apontando um tempo de tempo. O Senhor Jesus, irmãos, quando Ele veio a esse mundo, Ele falou assim: é chegado o reino dos céus. João Batista pregoava: arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. Jesus Cristo, irmãos, Ele inaugurou o reino dos céus sobre a face da terra. Em Mateus capítulo 6, o próprio Senhor Jesus nos ensina a orar: venha o teu reino. Irmãos, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, o reino de Deus chegou para você, amém? O dia que você rendeu o seu Senhor Jesus, você faz parte de um reino. Jesus Cristo é o seu rei e Ele subsiste para todo sempre. O que o amilenismo defende, irmãos, que no momento que você entrega a sua vida a Jesus, o reino chegou para você. O que o amilenismo defende, irmãos, que tanto aqueles que estão aqui na terra, a igreja visível, mas a igreja invisível que está arrolada no céu, eles já estão desfrutando de um milênio. Desfrutando o quê? De novo céu, de nova terra, desfrutando já de coisas celestiais, já estão num lugar de paz. Eles já estão desfrutando desse milênio, sim. E como eu compartilhei aqui, encerrando na terça-feira passada, queridos, aqueles que partem hoje, e eles estão com o Senhor. Ao cerrar os olhos aqui, o crente está com o Senhor, como também ao cerrar os olhos aqui, aquele que não tem Jesus está no inferno. É por isso, querido, que a teologia reformada, bíblica, histórica, nos aponta para um reino inaugurado. Jesus inaugurou esse reino. Se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você faz parte desse reino. Os nossos irmãos que partiram já estão desfrutando, irmão, já estão em paz. Olha o que diz o texto lá em Lucas capítulo 16, fala de Lázaro no seio de pai Abraão. O seio do pai Abraão, o terceiro céu, o paraíso, a morada celestial são sinônimos de quê? São sinônimos do céu, da presença do Senhor. Essa semana eu fui indagado sobre paraíso. Alguém tentou dar uma forçada num texto aí, né? Às vezes eles tentam explicar o inexplicável, não é isso? Né, pastorzão? Tem hora que eles tentam explicar o inexplicável. Aí o ladrão da cruz falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele falou: não vou lembrar não. Hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Não é isso que ele falou? Aí o que foi? Não, porque nós entendemos o paraíso de outra forma. Nós entendemos de um limbus. Eu falei: isso não é cristianismo. Isso não é interpretação reformada bíblica. Entende-se de um limbus. Não, ele está num lugar. Falei: que lugar, meu filho? Me aponta o lugar que ele está. Aí nós vamos para a Bíblia, irmãos. Eu tenho sempre exortado os irmãos que nós temos de pensar a Bíblia. Aí o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, ele falou o que é o paraíso. Lembra disso?
O apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios capítulo 12, ele fala assim: eu conheço um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, e eu estive no paraíso. O terceiro céu e o paraíso é o quê? O mesmo lugar. O paraíso é o céu, irmãos. O ladrão estava com o Senhor Jesus. E todos aqueles que partem hoje, eles já estão com o Senhor Jesus, pelo sacrifício meritório e vicário de Cristo. Aquele que parte hoje, irmãos, ele não está dormindo. Já estudei sobre isso aqui, sobre estado intermediário. Nós vivemos o estado intermediário. Aqueles que partem estão com Cristo, eles estão nessa época de estado intermediário. E aqueles que partiram sem Jesus estão no inferno, estão no estado intermediário, irmãos, estão já desfrutando, sim, aqueles que estão no céu, dos benefícios celestiais, da glória e da majestade de Deus, e aqueles que estão no inferno já estão no tormento eterno. Então, pastorzão, o senhor está dizendo que o céu é ainda provisório? Sim, estou dizendo que o céu é provisório. Então o senhor está falando que o inferno é provisório? Sim, de acordo com a Bíblia. Irmãos, diz a palavra do Senhor, irmãos, lá em Apocalipse capítulo 20 e 21, que nós vamos, preguei 3 sermões aqui, para o novo céu e a nova terra. Vamos para a nova Jerusalém, a morada celestial. A Escritura nos mostra, irmãos, que aqueles que estão no céu, agora a noiva, a esposa do Cordeiro, vai estar aqui, será a nova Jerusalém, e habitaremos para todo sempre com o Senhor. E eu tenho uma notícia ruim para quem vai para o inferno. A Bíblia fala que existe um lugar pior do que o inferno. Apocalipse capítulo 21 fala que então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Queridos irmãos, aqueles que partiram hoje estão já desfrutando de coisas maravilhosas. Estão no seio de Abraão, estão confortados, estão consolados, não tem choro, não tem pranto, não tem lágrima. E essa é a corrente, irmãos, amilenista, uma corrente que aponta, irmãos, para um reino, para esse tempo que vivemos. E eu parei aqui, irmãos, sobre esse método de interpretação. O livro de Apocalipse, ele não deve ser visto como uma mensagem que registra fatos em ordem cronológica. Preste atenção, irmãos, o livro de Apocalipse não está em ordem cronológica, mas nós temos um livro, irmãos, com 2 grandes divisões e com 7 seções. E nós vamos ver aqui nessa noite que cada seção dessa descreve todo o período que compreende da primeira até a segunda vida de Cristo. Cada seção descreve uma cena do fim. A cena do fim vai ficando cada vez mais clara e até chegar ao relato apoteótico da última sessão, Jesus consumando todas as coisas. Irmãos, essas 7 sessões estão divididas em 2 grandes períodos, capítulo 1 ao capítulo 11. Então, a primeira grande divisão do Apocalipse, capítulo 1 ao capítulo 11. A segunda grande divisão é do capítulo 12 ao 22. A primeira seção, que é de 1 a 11, descreve a perseguição do mundo e dos ímpios. Essa segunda grande divisão, ela descreve a perseguição do dragão e dos seus agentes. E nós vamos ver, irmãos, claramente que o livro de Apocalipse é dividido 2 grandes divisões. Quantas sessões? 7 sessões. E agora você vai ter de abrir a Bíblia. A grande questão, irmãos, é que nós não abrimos Bíblia. Você vai ver que cada uma dessas sessões apresenta entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Se você entender isso aqui hoje, eu vou ficar muito feliz. 2 grandes divisões, 7 sessões. Cada uma das sessões está o advento entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nós temos a primeira sessão, irmãos. A primeira sessão são os 7 candeeiros. Qual é a lição dessa sessão, dessa primeira sessão, do capítulo 1 ao 3? É que Cristo tem o controle da igreja em suas mãos. Abra no capítulo 1, Apocalipse capítulo 1. Nós encontramos aqui Jesus, uma descrição do Cristo que morre, ressuscita e vai voltar. Irmãos, olha aqui para mim, para vocês entenderem.
cada uma das sessões apontam entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O interessante, irmãos, que no capítulo 1, versículos 5 a 7, vamos ler? Capítulo 1, 5 a 7. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Versículos 6 e 7. Leiam. Irmãos, capítulo 1, versículo de 5 a 7, já fala da morte do Senhor e da ressurreição, e já fala de juízo final. Vocês estão entendendo porque cada sessão é entre a primeira e a segunda vinda de Cristo? Ao versículo 7, eis que vem com as nuvens. Era para estar lá no capítulo 22, concorda comigo? Que é a conclusão de Apocalipse. Não, irmãos, é porque cada uma das sessões é entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Eis que ele vem com as nuvens. Não é isso que diz a Escritura? Que ele vai voltar e todo olho verá. E diz que todo olho verá até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se levantarão sobre ele, certamente, amém. Ou seja, a morte, a ressurreição de Cristo é o começo da era cristã, e o juízo final é o término da era cristã. Ou seja, já no capítulo 1 nós temos a morte, temos a ressurreição de Cristo, nós temos aqui o começo da era cristã, e já aponta para o juízo final e o término da era cristã. Olha para mim, queridos, o que isso compreende? Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nós temos a segunda sessão, irmãos. A segunda sessão são 7 selos. A terceira sessão são as 7 trombetas. Eu não vou falar sobre isso aqui, que não dá prazo. Olha aqui para mim, irmãos. Se você pegar a primeira trombeta, já fiz isso aqui na igreja, lembra? Se você pegar primeiro, o primeiro candeeiro, o primeiro selo, a primeira trombeta e a primeira taça, lembra disso? 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Cada uma delas, todas 7, elas na verdade se equiparam, apontando que cada uma dessas sessões é entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. A segunda sessão, irmãos, são 7 selos. Se você colocar ordenadamente, vai atingir as 7 trombetas, como também as 7 taças da cólera, da ira de Deus. Qual é a mensagem aqui dessa sessão, querido? A mensagem dessa sessão dos 7 selos é que Jesus tem um controle da história nas suas mãos. O capítulo 5, versículo 5, vamos ler? Capítulo 5, 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Agora o versículo de número 6, leiamos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Irmãos queridos, nós vemos aqui que ele, Jesus, tem o controle da história em suas mãos. Quando nós vamos passar agora, querido, aqui nesse texto sagrado, para os 7 selos, nós vemos que cada um desses selos é aberto pelo Cordeiro. Ao capítulo 6, versículo 1, vi quando o Cordeiro fez o quê? Versículo 3, quando abriu o segundo. Versículo 5, quando abriu. Versículo 7, quando o Cordeiro abriu. Versículo 9, quando ele abriu. Versículo 12, vamos ler? Capítulo 8, versículo 1. Manuseie a Bíblia aí, meu irmão. Seja desafiado a manusear a Escritura.
quando o Cordeiro abriu o 7º selo. Queridos, cada um dos selos é aberto pelo Cordeiro, amém? Ele tem o controle da história nas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o capítulo 5, versículo 1, irmão, isso aqui é lindo demais. Por isso que não dá para estudar Apocalipse com pressa, não. Olha o versículo 1, vamos entender que livro era esse. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Olha o versículo 2, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Versículo 3, vamos ler? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Irmãos, o que é esse livro? É o livro do desenrolar da história. Louvado seja o Senhor. Este livro, querido, é o livro do desenrolar da história. Esse livro estava selado. O interessante, querido, que nem o Deus Pai podia nem olhar, nem tocar nele. Já pensou nisso? Ninguém, nem no céu, nem embaixo da terra, ninguém. Mas o texto fala: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, o raiz de Davi, venceu para abrir o selo e os seus 7 selos. Louvado seja Deus, querido. Esse é o desenrolar da história. Cada um dos selos é aberto por quem? Pelo Senhor Jesus. Isso é lindo demais, meu irmão. O livro de Apocalipse é lindo, querido. Jesus tem o controle da história. Nem o Deus Pai podia olhar, nem Ele podia abrir. Por quê? Porque Ele concedeu isso a quem? Ao Filho. Lembra que eu preguei domingo sobre a economia da Trindade? Os papéis distintos da economia da Trindade. Nós contemplamos a morte, como nós vimos no versículo 6. Mas essa sessão, querida, os 7 selos, encerra com a cena da segunda vinda de Cristo. Ao capítulo 6, versículo 6. E ouvi uma voz, como no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de clina, a lua toda como sangue. Capítulo 7, versículo 9 em diante. O que esse texto que nós estamos lendo está apontando, irmãos? O que ele está apontando, irmãos? Pastor Gerônimo Vale. Está apontando para a segunda vinda de Cristo, irmãos. Cada uma das sessões é entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Depois dessas coisas, versículo 9, diz o texto sagrado: vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamava em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a... Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos. Nós que estudamos aí 3 sermões de Apocalipse, irmãos, não bate aí, queridos? Ou seja, irmãos, cada uma das sessões compreende o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E nós notamos aqui, irmãos, claramente que nós temos uma impressão produzida pelos incrédulos pela segunda vinda. Nós temos a felicidade dos salvos, do capítulo 7, 16 e 17. Ou seja, a segunda sessão é uma reiteração da primeira sessão. Sua revelação vai do princípio ao fim dos tempos
e ao juízo final, e nos é mostrada a diferença entre os remidos e os perdidos. Se você for pegar Apocalipse 20, 21 e 22, bate com esse mesmo texto. Nós temos uma terceira sessão, irmãos. A terceira sessão, irmãos, são as 7 trombetas. Compreende entre o capítulo 8 e o capítulo 11. E nesta visão aqui nós vemos a igreja vingada, protegida e vitoriosa. Havendo começado com o Senhor como nosso sumo sacerdote, capítulo 8, do 3 em diante. Capítulo 8, 3 em diante. Veio outro anjo. O interessante, irmãos, que essa terceira sessão, que vai do capítulo 8 até o 11, fala das 7 trombetas. E nós vemos aqui nesse texto que nós lemos, irmãos, que o Senhor aqui, Ele está como sumo sacerdote desse capítulo. E nós avançamos até o juízo final. Olha o capítulo 10, versículo 7. Vamos ler. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Capítulo 11, de 15 em diante. Olha o juízo final, irmãos. A 7ª trombeta. Irmãos, olha aqui para mim. Se a interpretação de Apocalipse não fosse de sessões, 2 grandes divisões de 7 sessões, capítulo 15, capítulo 11, de 15 a 19, irmãos, não nos apontaria para o juízo final. Ou seja, essa sessão ela vai do sumo sacerdote Jesus, o nosso Senhor, até o juízo final. É difícil compreender essa exposição aqui, irmãos? Está difícil, irmãos? Você está percebendo que cada sessão claramente, sem forçar nenhum texto, não estou fazendo nenhuma interpretação do grego, não, nem dos originais, mas você percebe claramente que cada uma delas vai entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Olha o versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta. Qual que é? A 7ª trombeta. E houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Olha para mim, você está entendendo por que a nossa interpretação é que nós somos amilenistas? Nós temos aqui claramente, irmãos, o já ainda não. O que é o já ainda não? Fomos salvos, estamos salvos e seremos salvos. O versículo 16: e os 24 anciãos que se encontram sentados nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os rostos e adoraram a Deus. Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e os que temem o teu nome, assim os pequenos como os grandes, e para destruíres o que destrói a terra. Vamos ler o 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, foi vista a arca da aliança do seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Irmãos, estudamos Apocalipse 20, 21 e 22. Você está vendo como confere com o final de tudo, o juízo final, como confere, querido, com o sofrimento também, com o reino dos santos. Ou seja, irmãos, uma vez mais,
nós estamos tratando das mesmas coisas. Estamos tratando do Senhor e da sua igreja, o que sucede no mundo, o juízo final, os remidos e os perdidos. Na quarta sessão, queridos, na quarta sessão, capítulo 12 até o 14, nós temos aqui, irmãos, a tríade do mal. Capítulo 12, irmãos, novamente nós voltamos ao início do nascimento de Cristo. Interessante, né? Olha que coisa tremenda, irmãos. Qual que é a primeira grande visão do Apocalipse, irmãos? Capítulo 1 ao capítulo 11. E nós temos agora, irmãos, a segunda grande visão. A segunda grande visão começa com o nascimento de quem? Jesus. É maravilhoso, né, gente? É lindo demais. Olha o que diz o capítulo 12, versículo 5: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Ou seja, irmãos, depois vem a perseguição do dragão a Cristo e a igreja. Capítulo 12, vamos ler o versículo 12: por isso, festejai os céus, e vós os que nela habitais, ai da terra. Olha o versículo 13: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Quem é a mulher que deu à luz o filho varão? Quem é, irmãos? Quem? A igreja, a noiva, a igreja. Oh, coisa maravilhosa. Irmãos, eu já falei essa frase aqui, mas você que está anotando aí, anote. Aquilo que Satanás não conseguiu fazer com Cristo, ele tenta fazer com a igreja. Ele tentou, e você vai ler o capítulo 12 em casa depois. Claramente aponta para ele levando o Senhor para o deserto, para ser tentado. Mas nós vemos: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Agora continuamos a leitura, versículo 16: a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Versículo 17: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua... Marque esse texto aí, meu querido, em nome de Jesus. Aquilo, queridos, que o dragão, Satanás, não conseguiu fazer com Cristo, ele está tentando fazer com quem? Com os descendentes. Olha que coisa: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o quê? O testemunho de Jesus. Irmãos, que coisa maravilhosa estudar o Apocalipse. Oh, queridos, ele levanta a besta e o falso profeta, e finalmente vem a cena do juízo final. Apocalipse 14, 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Agora quer ver algo tremendo, querido? Versículo 14 a 14 e 20, nós vemos novamente claramente a cena do juízo final. Olhei, versículo 14, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já secou. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a tua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tem a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão o quê? Amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou no grande lagar da cólera de Deus. Vamos ler o versículo 20.
E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Ou seja, irmãos, o capítulo 14, de 14 a 20 é uma cena clara do juízo final. Capítulo 12 inicia-se com o quê? Nascimento do Senhor Jesus. Capítulo 14 encerra com o quê? Com o juízo final, irmãos. Lembra do profeta Joel? Qual que é o tema central do profeta Joel? O profeta Joel era um profeta dos últimos tempos, apocalíptico. E ali no capítulo 2 e 3 ele fala assim: a seara está madura, o lagar está transbordando. Ele fala almas e mais almas no vale da decisão. O profeta Joel, irmãos, já apontava para esse tempo, uma seara madura, o lagar transbordando. O que era o lagar? Lagar era o lugar onde se pisava a uva. Transbordando, ele diz almas e mais almas no vale da decisão. Nós temos, irmãos, a quinta sessão. A quinta sessão, irmãos, compreende o capítulo 15 e o 16. Nós temos aqui, irmãos, as 7 taças. Descreve claramente as 7 taças da ira, representando a visitação final da ira de Deus, os que permanecem impenitentes e aqueles que não se rendem ao Senhor Jesus. Uma vez mais a cena começa no céu, relatando o Cordeiro com o seu povo, mas no capítulo 16 vem uma espantosa descrição do juízo. Vamos ler o capítulo 16, versículo 15 em diante. Capítulo 16, versículo 15. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda. Diz também o versículo 16: então os ajuntarão no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Lembra que eu falei com vocês, irmãos, de Joel? Joel capítulo 2 e 3 apontava para quê, irmãos? A batalha do Armagedon. Joel já profetizou seara madura e lagares transbordando. Olha o versículo 17: então derramou o 7º anjo a sua taça. Olha aqui para mim, irmãos. 7 trombetas, 7 selos, 7 taças. Então derramou o 7º anjo a sua taça, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo o quê? Feito está. O que é isso, irmãos? Juízo final, irmãos. Mais uma sessão está se completando, e sobrevieram relâmpagos. Você está vendo que as coisas parece que vão se repetindo nas sessões. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual. Lembra que nós lemos sobre isso? Desde que há gente sobre a terra, tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram a cidade das nações. E lembrou-se de Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira, e toda a ilha fugiu e os montes não foram achados. Vamos ler o 21 também. Interessante aqui, irmãos, que aqui a destruição agora ela é completa, juízo. Nós temos também, irmãos, a 6ª sessão. São quantas sessões, irmãos? Quantas divisões? A primeira, de 1 a qual? E a segunda? Beleza. A 6ª sessão são a derrota dos agentes do dragão. Quem está anotando aí, irmãos, anota aí. Presta atenção. A derrota eterna de Satanás começou lá no deserto, tá bom? Mateus capítulo 4 diz que o Senhor Jesus foi impelido. O que é a palavra impelir? Ele foi empurrado pelo Espírito para ser tentado. Ali começou a derrota eterna de Satanás. Ali, querido, Satanás já começa a tomar os primeiros golpes. Não é ainda na cabeça, como está lá em Gênesis capítulo 3:15, mas ali ele já começa a sua derrota eterna.
E essa sessão, irmãos, é a derrota dos agentes do dragão. Há um relato da destruição dos aliados de dragão. Primeiro, a meretriz, capítulo 18, versículo 2, olha o que diz: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero e ave imunda e detestável. Depois nós vemos, irmãos, a besta, o falso profeta, os seguidores da besta, e em contrapartida a igreja é apresentada como esposa de Cristo. Olha o capítulo 19, vamos lá, 19, 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela também o quê? Com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que recebem a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos aonde? Dentro do lago de fogo que arde em enxofre. Irmãos, nós vemos aqui claramente: primeiro, a grande Babilônia caiu, a besta, o falso profeta, os seguidores. Em contrapartida disso, o que acontece com a igreja, irmãos? A igreja é apresentada como a esposa de Cristo, amém? De qual lado nós estamos, irmãos? Da grande meretriz da Babilônia ou da igreja do Senhor? Todos os agentes de Satanás foram derrotados: a besta, o dragão, o falso profeta, e a igreja continua reinando pelos séculos dos séculos, amém? Irmãos, a grande festa das núpcias ocorre, o juízo final chegou outra vez, e há uma grande distinção entre remidos e perdidos, claramente. No capítulo 19 é uma descrição detalhada da gloriosa vinda de Cristo, capítulo 19, versículo 11 em diante. Acompanhe comigo. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, aleluia. E seguiu nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Nós lemos isso lá no capítulo 7, irmãos. Foi dado o quê? Vestiduras, finíssimo branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Vamos ler o 16 bem forte. Tem no seu santo manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia. Oh, irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. Agora vai no 17 aí, versículo 14. Falei com vocês que não está em ordem cronológica, não falei? Vamos ler forte, bonito. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados e eleitos e fiéis que se acham com ele. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. A grande Babilônia, irmãos, caiu. A meretriz, a besta, o falso profeta, os seguidores da besta. Agora Cristo é Rei dos reis e está vivo pelos séculos dos séculos. Aqueles que estão com ele estão vivos pelos séculos dos séculos, amém? Coisa tremenda, irmãos. E nós temos a sétima sessão. A sétima sessão, irmãos, compreende do capítulo 20 até o 22. Essa sessão aqui, querida, ela mostra o reinado de Cristo com as almas dos santos no céu. Agora olha a minha afirmativa. Vou repetir, irmãos. Essa sessão, ela mostra o reinado de Cristo com as almas dos santos no céu, e não o milênio na terra depois da sua segunda vinda, porque nós cremos no milênio inaugurado. Isso aí, pastorzão. O capítulo 20 começa na primeira vinda e não depois da segunda vinda. Maravilhoso. Então temos a descrição do juízo final, capítulo 20, de 11 a 15. Vamos ler? Acompanhe comigo. Vi um grande trono branco,
e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas. Versículo 14, vamos ler. Então a morte e o inferno. Entendeu aí, irmãos, porque nós estamos no estado intermediário? O paraíso, o terceiro, hoje é o que? Estado intermediário. O inferno hoje é o que? Estado intermediário. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Agora, irmãos, eu compartilhei isso outro dia, dá para eu compartilhar com vocês. Versículo 4 diz assim: vi tronos, e nestes sentaram aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas decapitadas por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra. Versículo 5, você pode ler comigo? Os restantes dos mortos não reviveram até completar os 1000 anos. Essa é a primeira. Vamos ler o versículo 6. Bem-aventurado. Irmãos, isso aqui é tremendo, irmãos. Aqueles que servem o Senhor Jesus, irmãos, vamos colocar a primeira e segunda ressurreição. Mas nós cremos, irmãos, que isso vai acontecer no mesmo momento. Não é isso aí, pastor? Se eu estiver errado, você me corrige, hein, Jerônimo? Me ajuda aí, hein? Deixa eu errar aqui não, hein? Nós cremos, irmãos, que isso vai acontecer no mesmo tempo. Isso aqui não tem espaço de tempo. Aqueles que serviram ao Senhor Jesus, irmãos, ressuscitaram. Bem-aventurados aqueles que têm parte na primeira. E como eu preguei aqui, irmãos, além de nós ressuscitarmos, Ele nos deu o privilégio de reinar com Ele. Que coisa linda. Já falei aqui, irmãos, quem vai julgar os anjos? Nós reinaremos com Ele para todo. Meu querido irmão, você vai ressuscitar num corpo lindo, maravilhoso. Você não vai precisar fazer dieta mais. A minha luta com a dieta acabou, irmãos. Quem tem algum problema aí com esse corpo dele, ele falou: gente, eu vou ter um corpo lindo. A Bíblia fala que Jesus é a primícia, como Ele nós seremos. Pastorzão hoje, protótipo, modelo. E Jesus é o modelo daquilo que nós seremos, irmãos. E como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Um corpo lindo, irmãos. Eu acho que eu vou ser mais bonito ainda. Coisa bacana. Acho que eu vou ter 1,80 m, olho verde, cabelos lançados ao vento. Seria um cara lindo. Eu estava vendo a história de Absalão. Você já passou por reis aí esses dias aí? Absalão falou que não existia ninguém como ele no reino. Eu lembrei, falei assim: ó, tá aqui Absalão, Zé Geraldo, parecido, 2 caras bonitos, bacana. Viu lá a história de Absalão? Ninguém, ele sobrepõe sobre todos. Falei: ó, Zé Geraldo tá aqui, bacana, que bonito aqui. Irmãos, nós recebemos um corpo lindo, glorificado. Não tem enfermidade, não tem dor de cabeça, não tem enxaqueca, não tem lágrima, não tem luto, não tem pranto, não tem tristeza, não tem depressão, não tem angústia, tem nada. Louvado seja o nome do Senhor. Reinaremos com Ele para todo sempre. Vamos julgar, nós sentaremos com Ele para reinar. Que privilégio! Ele não nos deu o privilégio apenas de estar com Ele, mas ser rei com Ele. Isso é maravilhoso, querido. Agora, quer ver coisa assustadora, irmãos? Assustador, irmãos, porque os ímpios também ressuscitarão. 1 Coríntios capítulo 15, irmãos, são textos ligados. Fala que num abrir e fechar de olhos nós ressuscitaremos. Uns para a glória eterna e outros para a vergonha eterna. Daniel falou sobre isso no capítulo 12 de Daniel, lá no Antigo Testamento, com o Apocalipse do Antigo Testamento. Irmãos, uns vão ressuscitar, e bem-aventurados aqueles que têm parte na primeira ressurreição. O texto continua, irmãos. Versículo 11: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, posto em pé.
Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Derrumaram os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Vamos ler o 15. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Leiam o 15 aí, irmãos. Daniel capítulo 12, versículo 2. Anota aí. Não, final. Daqui um pouquinho, espera aí. Só para eu não perder o raciocínio aqui. Capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Primeira ressurreição, uns para a vida eterna. Segunda ressurreição, outros para vergonha e horror eterno. Irmãos, imagina um corpo glorificado. Só um minutinho, tá, querido? Imagina um corpo glorificado, corpo como do Senhor Jesus. Segundo aos Coríntios capítulo 5, 17, fala: se alguém está em Cristo, é o quê? As coisas antigas. Quando o texto fala ali, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Uma tradução original ali, de um grego bem original. Se alguém está em Cristo, há uma nova criação. Uma nova criação que iniciou-se com o Senhor Jesus. E todos agora, aqueles que seguem o Senhor Jesus, serão como Ele é. Imagina o corpo de Jesus glorificado. Imagina um corpo daquele que tem parte na primeira ressurreição. Esse corpo glorificado, lindo, maravilhoso, que não tem dor, não tem praga, não tem peste, não tem nada. Agora imagina o oposto disso, se dá para imaginar. Na verdade, irmãos, o corpo da glória é uma coisa, agora o corpo da perdição é totalmente oposto disso. E sabe, irmãos, o que me chama muita atenção é que uns ressuscitarão para o gozo eterno e outros ressuscitarão para a vergonha eterna. Você sabia que aqueles que vão ressuscitar para ir para o inferno também vão ressuscitar em corpo e alma? Aqueles que vão ressuscitar para estarem para todos sempre com Cristo, estarão em corpo e alma, na totalidade. Não somos dicotomistas nem tricotomistas. Nós cremos, irmãos, num ser completo. Cremos na completude. Por isso que esse corpo é importante para o Senhor Jesus. Mas no último dia, querido, o corpo daquele que vai para o inferno também ressuscitará. E diz a palavra que ele vai queimar ali pelos séculos dos séculos. Irmãos amados, vemos novos céus e nova terra, e a igreja reinando com Cristo para todo o sempre. Antes de concluir, minha irmã, quem queria fazer pergunta? Na segunda vinda de Cristo. Isso é Coríntios. Mas isso aí é outra coisa. O galardão, ele falou, ele vai dar o galardão agora na segunda vinda. Quando na segunda vinda, ele vai nos dar o galardão. O que é o galardão, irmãos? Galardão é recompensas, coroas. Você não tem como muito fazer uma teologia de galardão, porque a Bíblia fala pouco sobre isso. A Bíblia fala que os nossos filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Agora, eu estudei agora 3 sermões sobre o final, e fala que no final, claramente nós vamos receber o galardão. Mas eu acredito, como alguns teólogos acreditam, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Apocalipse 4, versículo 10 e 11. Lembra do Salmo 115, versículo 1, irmãos? Não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória. A palavra do Senhor fala que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Isso aqui, irmãos, alguns teólogos reformados creem, e eu
eu gosto disso aqui, ó, versículo 10: os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos. Vamos ler: e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, versículo 11: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Eu creio que nós vamos receber galardão, mas não vamos lá e colocar os pés do Senhor Jesus, de acordo com esse texto. Isso é lindo demais, né? Porque a Ele todas as coisas tu criaste. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder e a majestade. Na verdade, aí nós voltamos para a graça. É tudo graça, favor imerecido, e louvado seja o nome do Senhor. Na segunda vinda receberemos os galardões, sim, mas eu particularmente creio, de acordo com esse texto, nós vamos colocar nos pés do Senhor Jesus. Amém? Então, queridos irmãos, apesar de essas sessões serem paralelas, elas são também progressivas. Você observou aqui? São paralelas, sim, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, mas elas são progressivas. A última sessão leva-nos mais além para o futuro que as outras, ou seja, cada uma das sessões vai chegando mais perto do fim, apesar do juízo final já ter sido anunciado no capítulo 1, versículo 7. E brevemente descrito no capítulo 6, de 12 a 17, não é apresentado detalhadamente senão quando chegamos ao capítulo 20, de 11 a 15. Ou seja, apesar do gozo final dos remidos já ter sido insinuado no capítulo 7, não encontramos uma descrição detalhada senão quando chegamos em Apocalipse 21, 2 a 22, 5. Ou seja, irmãos, essas sessões são paralelas, mas também são progressivas, tanto em glória e majestade, também como em juízo final. Queridos, começou a bagunça ali, né? E é preciso perguntar, irmãos, de que lado nós estamos aí nessa guerra milenar? Do lado de Cristo, da igreja, ou do lado do dragão e dos seus agentes? Pastor, eu quero começar a viver um reino milenar. Entrega a sua vida a Jesus, você já está vivendo desse reino. Amém? É assim que você vive o reino. Vivemos, irmãos, um reino inaugurado. Jesus Cristo já é Senhor da nossa vida. A Bíblia nos fala, irmãos, claramente. Eu não quero entrar em muitos detalhes devido à hora, para não surgir muita pergunta que nós vamos estudar depois. Você viu que na primeira ressurreição ninguém passa por julgamento? Você viu isso? Você viu isso claramente? Por que, irmãos, ninguém passa por julgamento na primeira ressurreição? João capítulo 5, 24. O que diz João 5, 24? Aquele que crê no Senhor Jesus, ele tem a vida eterna. Ele já passou da morte para a vida. Quando nós vemos julgamento ali, irmãos, na segunda ressurreição, é julgamento de ímpio. Na verdade, irmãos, a segunda vinda de Cristo vai ser uma proclamação da sua vitória e o bater do martelo final, do juízo final. Qual, irmãos, é a grande mensagem que nós temos isso? A mensagem que nós temos hoje, irmãos, é que nós temos de entregar a nossa vida ao Senhor Jesus e caminhar com Ele, para que nós não entremos em juízo. Não queira entrar no juízo de Deus, querido. Não queira passar pelo juízo de Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse em João capítulo 3. Vamos lá. Só mais minutinhos. João 3,16. Quem achou, ele lê para mim, João 3,16. Versículo 17, presta atenção em mim, irmãos, para não arrumar confusão depois na cabeça. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse. Versículo 18, quem nele crê, o que não crê,
porquanto não crê no nome do unigênito Filho. Versículo 19, o julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram... João capítulo 5, 24. João 5, 24. Vamos ler? Em verdade... Aleluia. 1 João 3,14. Vamos lá? 1 João 3,14. Diz assim, leamos: nós sabemos que já passamos. Capítulo 5, versículo 13. Só a parte A. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Qual que é o julgamento, irmãos? O julgamento é crer no Senhor Jesus. Quem nele crê não será julgado. Aquele que não crê nele, o que? Já está julgado. Ô irmãos, que Deus nos abençoe. Duas grandes divisões no Apocalipse, capítulo 1 ao capítulo do 12. Quantas sessões? Cada uma das sessões paralelas, mas progressivas, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Quando nós começamos a entender esse livro de Apocalipse dessa forma, irmãos, clareia muita coisa na nossa mente. Quando nós começamos a entender o livro de Apocalipse dessa forma, irmãos, muitos desvaneios e muitas coisas hoje que são especulação deixam de acontecer. Cada uma das sessões é claro entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Que Deus nos abençoe, tá bom? O barulho está começando ali, vamos orar. Deus abençoe a todos. Você que nos visita, volte mais vezes. Tem uns irmãos ali que são lá de Portugal, não é isso? Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Grande abraço para vocês, todos que nos visitam, recebam um grande abraço, Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Esposa da Vanessa está ali, esqueci seu nome. Cláudio, Deus te abençoe, querido. Todos visitando, Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos lá atrás, lá, sejam bem-vindos, tá bom? Volte mais vezes, amém? Vamos colocar de pé, irmãos, vamos encerrar. Quem quiser cópia desse material, pode pegar comigo, tá bom? Sei que é muita coisa, mas é bom parar para dar uma estudada em casa. Deus amado, obrigado por essa noite, obrigado pela palavra do Senhor, palavra que é viva, eficaz. Obrigado, Deus, porque a palavra do Senhor, ela é lâmpada, ela clareia, ela é luz para o nosso caminho. Obrigado pela tua palavra, Deus, que é verdade. Que sejamos fiéis à interpretação da tua palavra. E clamamos ao Senhor que o Espírito Santo possa estar desanuviando nossa mente, para entendermos a preciosidade da palavra do Senhor e a preciosidade do livro de Apocalipse, que mostra um Cristo vencedor e uma igreja vencedora. Louvado seja o teu nome. Leva-nos em paz para os nossos lares, e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo possa estar sobre essa igreja amada, sobre a nossa cidade Mantena e sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém. Espero chegar na porta aí para te cumprimentar.